Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai glorioso, esteja sobre a vida de cada um de vocês e tenha uma vida muito feliz e bem-aventurada. Hoje eu vou dar continuidade na nossa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 12, onde diz o seguinte: Naqueles tempos, no dia do sábado, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tens lido na lei que nos dias do sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do dia do sábado, é Senhor. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles, e eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do sábado? E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do sábado, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias do sábado. Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderia destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disto, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos, e os advertiu de que não deveria fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará nenhum homem, ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fomega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Então trouxeram-lhes um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego
e mudo falava e via, e toda a multidão espantada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo os maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificados, e por tua palavra será condenado. No próximo vídeo eu vou finalizar o capítulo 12, que é bastante longo.